Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 893. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 19 minutos da segunda-feira, 21 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumante, descansado e tarifado. Segue muitíssimo tarifado o professor Bagdadi sem qualquer perspectiva, até o presente momento, de eliminação dessas tarifas. Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir aí os principais acontecimentos da economia e da política internacional dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 893. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira de manhã para a gente atualizar um pouquinho o que aconteceu de fato ao longo do final de semana. Lembrando que na segunda-feira nós temos 2 episódios, temos outro que acontece na segunda-feira à noite. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e pessoal que nos acompanha também pelo podcast. Daniel, como primeiro tema do nosso episódio de hoje, eu queria saber um pouquinho de você como é que está a avaliação do governo Trump com relação à política migratória. Foi um grande tema dele, né? Ele foi eleito, aliás, com essa pauta, vou lidar com a migração, que a migração vai ser prioridade, vamos sanear a questão da migração. E agora, Daniel, no dia de ontem, né, hoje é dia 21, portanto dia 20, o governo Trump completou 6 meses. Já dá para ter uma avaliação, Daniel? Como é que você tem visto essa situação aí? Já dá, Tanguy. Nós tivemos, inclusive, a divulgação de uma pesquisa, a pesquisa CBS News/YouGov, e pela primeira vez, numericamente, aqueles que desaprovam a política migratória do governo Trump ultrapassou aqueles que aprovam. 49% aprovam, 51% desaprovam. Isso foi um salto de 5 pontos negativos, né, na desaprovação, negativos para o governo Trump, em relação a junho de 2025, quando a pesquisa anterior tinha sido feita, e 10 pontos de salto em relação a fevereiro. A pesquisa ela foi feita entre 16 e 18 de julho. E teve mais. 56% dos entrevistados acreditam que o governo está deportando pessoas sem antecedentes criminais. Em junho, eram 47%. 58% dos entrevistados disseram que são contra a forma como instalações de detenção estão sendo utilizadas. 55% acreditam que Trump extrapolou nas operações de detenção. 57% rejeitam a construção de centros de detenção para imigrantes indocumentados. 53% são contra o aumento de verba para o ICE. Na prática, Tanguy, a gente está falando de uma tendência de piora. O que essas pesquisas têm mostrado ao longo do tempo é que a reprovação do governo Trump em relação à questão da migração tem aumentado a reprovação dos americanos em relação a essa política. E pesquisa, é sempre interessante observar o filme e não a fotografia, né? A fotografia de julho é, obviamente, uma fotografia já ruim para o governo Trump, mas quando você olha o filme, você percebe uma perspectiva de deterioração. A sinalização que os americanos começam a dar é que o Trump está exagerando e que isso está trazendo aí algumas consequências, inclusive para a economia americana. Nós tivemos há poucos dias a interrupção, né, de operações do ICE com medo ali de comprometer, inclusive, a safra americana de alguns setores considerados sensíveis. Você tem tido muitas movimentações nesse sentido. É claro, Tanguy, que quando a gente olha para a história americana e quando a gente olha para a economia dos Estados Unidos, os migrantes são necessários. Quer dizer, quem é que vai desempenhar determinadas tarefas? Quem é que vai realmente ajudar a oxigenar a economia americana, a rejuvenescer a economia americana? E claro que quando você adota uma postura muito agressiva nessa temática,
E isso acaba trazendo aí ecos, acaba trazendo consequências. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que essa política era o carro-chefe do Trump. Era a área na qual ele considerava que ele não teria qualquer tipo de dificuldade para preservar a sua popularidade, ele não teria ali qualquer tipo de embaraço, e ele começa a ter. A deterioração na avaliação dele em relação à economia começou antes, e agora a gente também está tendo aí uma deterioração na avaliação em relação à política migratória, e isso chama demais a atenção, porque nós temos apenas 6 meses de governo. Apenas 6 meses de governo. É muito pouco tempo para você ter tido uma mudança tão importante no que diz respeito à política econômica e à questão migratória, que eram os 2 eixos que o Trump tinha para entregar. Eram as 2 fortalezas que o Trump oferecia durante a campanha. Eu sei o que fazer com a economia. Eu sou melhor que os democratas para lidar com a economia e também eu sei fazer política migratória, eu sou mais duro, eu sou mais implacável do que os meus oponentes. E o interessante é que as deportações de Trump ainda não são tão espetaculares como ele costuma dizer. Aliás, nós tivemos, inclusive, governos democratas recentes que deportaram muita gente nos Estados Unidos, mas aqui a gente está falando de percepção, está falando de imagem, e imagem, é claro, que acaba resultando e trazendo consequências políticas concretas. A impressão que dá, Daniel, é que muitas vezes o Trump ele bebe do próprio veneno, né? Porque como ele fala sobre migração o tempo todo você tem notícias sobre isso, vamos endurecer, a coisa vai ficar cada vez mais abrangente, cada vez mais gente vai ser deportada, as pessoas também começam a cansar um pouco de, meu Deus, mas será que é esse o mundo no qual os Estados Unidos agora vão ser isso? Vai ser só, migração, vai mandar a galera embora? Você começa a olhar à sua volta, né? Começa a ver que, caramba, eu conheço migrantes, né? Eu preciso dos migrantes na minha vida, e isso pode levar a uma deterioração por si só, sem que ele nem tenha chegado perto do que ele prometeu que faria, né? E isso até agora é um fato, ele tem sido bastante duro com a migração, mas ele prometeu que seria ainda mais. Vamos monitorar. E, aliás, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição que aconteceu nesse final de semana agora no Japão. E a questão migratória também foi um grande tema por lá. Essa eleição, Daniel, não é uma eleição das mais importantes da história japonesa, mas eu vou pegar carona com o que você falou agora há pouco, que a gente tem que olhar para o filme e não para a foto. A eleição que aconteceu nesse final de semana agora, ela tinha por objetivo renovar uma parte, metade, da Câmara Alta do Parlamento japonês. A Câmara Baixa, ela é mais poderosa, né? A Câmara Alta seria o equivalente ao Senado, né, que é chamado de Câmara dos Conselheiros, são 248 cadeiras, e nessa eleição agora, portanto, metade dessas cadeiras foram renovadas. Por que eu estou chamando atenção para essa eleição? Porque nós tivemos, nessa eleição, no final de semana agora, um crescimento muito grande de um partido chamado Sanseito. Esse partido já existe há algum tempo, mas ele tinha um parlamentar na Câmara Alta do parlamento japonês. E nas eleições de ontem, aí não tá claro ainda exatamente quantos foram, mas provavelmente vai ficar com algo entre 14 e 22 parlamentares. Ora, Daniel, você tem um, e de repente você pode chegar a até 22 cadeiras, é um crescimento bastante grande. E a gente já meio que conhece o Sanseito, tá, Daniel? É possível que os nossos ouvintes aqui nunca tenham ouvido o termo Sanseito, mas certamente você já sabe mais ou menos o que é. Tem políticas nacionalistas, conspiratórias, então uma galera que atua muito bem nas redes sociais, falando sobre teoria da conspiração, são profundamente anti-vax, né? Então, o negócio, vacina, ela é uma forma de controle, denuncia muitas elites globais, né? Então, aquele papo todo de globalismo que foi tão importante em eleições americanas, brasileiras, enfim, mundo afora, né? Então, a gente tem ali uma estética, Daniel, que é muito parecida com o Trump, que é muito parecida com a AfD na Alemanha. O lema dele, só para você ter uma ideia, Daniel, traduzido pro inglês, né? Eles usam, às vezes, o inglês para internacionalizar a mensagem, é Japanese First, né? Então, os japoneses primeiro, tá? O líder, por exemplo, né, que é o Sorei Kamiya, ele foi um cara, Daniel, que recentemente ele faz aquelas declarações bombásticas, né, que a gente também já sabe como é que elas mobilizam as pessoas, vira polêmica, tem gente que odeia, tem gente que ama.
ele foi um cara que recentemente tocou num ponto muito sensível na política japonesa, que é falar sobre o imperador, né? E ele disse que o imperador deveria ter concubinas, né? O imperador tem que ter, mulheres à sua disposição aí e tal, que é um negócio que mexe numa área que existe uma certa, assim, uma grande deferência ainda na sociedade japonesa. Outras propostas do Sanseito, Daniel, de forma um pouco mais concreta, são corte de impostos, aumento dos benefícios infantis, com o objetivo de estimular a natalidade, né, para que mais crianças nasçam, e com isso você conseguir reduzir a imigração, né? A imigração ela tem que chegar, de preferência, ao mínimo necessário. Isso aqui é um ponto importante, porque o Sanseito tem essa postura de vamos cortar a migração vai acabar com o Japão. A migração para o Japão ela já é muito baixa. Já é muito baixa. Você já tem uma resistência muito grande do Japão a receber migrantes. Então, mais uma vez, né, Daniel, é meio que você utilizar um moinho de vento como grande inimigo, né? A migração vai acabar com o Japão e tal. Já há uma migração muito baixa. Além de críticas a políticas de igualdade de gênero, né? Então, segundo o Sanseito, segundo o seu líder, isso diminui a vontade das mulheres e a capacidade das mulheres de terem filhos. Isso tudo, Daniel, num contexto no qual o governo, né, do Shigeru Ishiba, de fato está em uma condição muito ruim. Ele é do Partido Liberal Democrata. Aliás, se você pega a história japonesa, você vai perceber como é que o PLD ele está quase sempre no poder. Ele já teve períodos fora do poder, mas é o grande partido do poder desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, temos um curso sobre Japão lá no Peticursos, peticursos.com.br, um baita curso sobre Japão para você conhecer. E ele, ano passado, perdeu, né, o partido governista perdeu no ano passado a maioria na Câmara Baixa, e agora é muito provável que perca a maioria na Câmara Alta. Aliás, o próprio Shigeru Ishiba, o primeiro-ministro, já admitiu que, olha, provavelmente a gente vai ter um resultado muito amargo nessa eleição, e a expectativa é que nas próximas eleições, nas eleições vindouras, o Sanseito se torne uma força importante na política japonesa, Daniel. E é impressionante porque essa questão migratória em particular, né, como você colocou, o Japão recebe pouquíssimos migrantes, o que é um problema. O Japão é o país mais velho do mundo. O Japão tem passado por um encolhimento populacional importante. O Japão tem tentado adotar políticas de estímulo para aumentar a taxa de natalidade e não tem tido sucesso. Se o Japão realmente não receber migrantes ao longo dos próximos anos, aliás, ao longo das próximas décadas, o futuro do Japão é complicadíssimo. Porque, claro que a gente fala da questão da migração na Europa, nos Estados Unidos, etc. No Japão, a dependência e a necessidade é ainda muito maior. Você está falando de um país que está lá na frente desse processo de envelhecimento populacional que os países ricos têm experimentado. Aliás, o próprio Brasil também começa a caminhar nessa direção. Claro que está em estágios muito anteriores, mas começa a caminhar nessa direção. Portanto, você ter ali algum tipo de bloqueio à pouca migração que o Japão experimenta é algo muito preocupante da perspectiva japonesa, né? Mas é sem dúvida um terreno muito fértil no Japão. Existe uma hostilidade aos migrantes grande, inclusive até aqueles brasileiros, filhos de japoneses que regressam ao Japão, acabam tendo ali dificuldade de serem assimilados no país dos seus antepassados. Daniel Souza, você sabe que ontem, dia 20 de julho, foi dia do amigo, né? Opa! Então, oportunidade aí para, cara, você quiser oferecer um presente aí para alguém que grava podcast com você, há anos e mais anos, fica aí a oportunidade. A Insider, Daniel, Mas aliás, quero desconto, porque essa pessoa em questão não merece muito. Você quer desconto? Você quer desconto? Então é desconto que você vai ter. Daniel Souza, link na descrição desse episódio. Aproveita, entra aí, o link já tá lá. Link na descrição desse episódio. Você vai ver, Daniel, que lá na Insider Store você encontra presente para todas as oportunidades. É pro seu amigo, e aí, não sei, pergunta para ele que número que ele veste, né? Um GG e tal, funciona. Se você quiser dar presente para os seus pais, né? Numa ocasião, aniversário, presente que você quer dar no momento de calor, no momento de frio, para uma pessoa que precisa se vestir bem, para uma pessoa que quer viajar confortável, tudo isso tem lá na Insider Store.
E, aliás, uma coisa que é maravilhosa na Insider é a variedade, inclusive, de cores, de opções, de cortes. Você tem, inclusive, todo o apoio lá na Insider Store também para conseguir saber como é que é o caimento da roupa, que é muito legal também, né? As medidas todas. A troca é muito fácil também, se você precisar trocar alguma peça, pô, deu presente, não ficou tão bom assim, para a pessoa trocar é muito fácil. Link na descrição desse episódio e você ganha um desconto lá utilizando esse link do Petit Jornal. 15% de desconto que é cumulativo com os descontos do próprio site. Não perde. Insider Store é lá que você vai encontrar o presente das pessoas que você gosta. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu quero falar sobre as novas sanções da União Europeia contra a Rússia, que foram divulgadas na última sexta-feira. É a 18ª rodada. Sim, você não entendeu errado. 18ª rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia. E, Tanguy, não me parece que vai ter muita efetividade, mas, de qualquer maneira, registramos aqui que a União Europeia proibiu a importação de derivados de petróleo russo, mesmo se refinados por terceiros países como Índia e Turquia. Aí você pode me perguntar, então até o presente momento, a União Europeia estava importando petróleo russo refinado por terceiros? Estava, veja você. Mas agora, aparentemente não pode mais. Agora teremos aí sanções alcançando também esse tipo de possibilidade. Mas peraí. Aí eu queria que você me explicasse uma coisa. Peraí, vamos passo a passo aqui. Aí a Índia, ela, por acaso, num acaso aqui, tá? Ela foi lá e comprou petróleo da Rússia, tá? Aí ela refina esse petróleo da Rússia e, por engano, ele acaba se misturando com petróleo que veio de outros lugares e tal. Aí vende para a Europa. A Europa consegue fazer a separação direitinho? Como é que a Europa faz? A Europa vai conseguir, com certeza. Vai conseguir. Ih, Tá. rapaz, vai isso aí olhar vai... pro petróleo e vai falar, pô, tem É, petróleo russo aqui, vai separar. vai Entendi. separar, vai olhar ali molécula por molécula, vai escanear Perfeito. o barril de petróleo, porque a Europa importa petróleo para chuchu, né, Tanguy? Mas mesmo Pois assim, ela vai conseguir ali, de alguma forma, fazer esse... Vai peneirar, né, Tanguy, ali, o que pode, o que não, isso que eu queria o que não saber. pode. Ótimo. Tenho certeza que vai adotar com muito cuidado. Tivemos aí mais instituições russas, instituições financeiras russas banidas do sistema SWIFT. Tivemos também a expansão da lista da chamada Frota Fantasma. Mais 105 navios, agora são 444 no total, que têm sido utilizadas ali, ou que tentaram ser utilizadas para contornar as sanções. Pela primeira vez, a sanção vai incluir o capitão e o operador de registros da bandeira dessas embarcações que, porventura, estejam sendo utilizadas para contornar as sanções europeias. Aos russos, a refinaria da Rosneft, na Índia, e também bancos chineses envolvidos em evasão de sanções foram alvo. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, a refinaria da Rosneft, na Índia, não estava sancionada até o presente momento? Não estava. Veja você, que coisa interessante. Estava ali refinando petróleo russo, inclusive, para exportar esse petróleo russo em direção ao continente europeu. Havia ali um impasse também em relação à Eslováquia. A Eslováquia se colocava contra essas sanções, mas, como sempre, um carinho ali à Eslováquia, resolveu a questão de garantias sobre o gás russo até o ano de 2028 e, consequentemente, tivemos aí a Eslováquia tirando a sua objeção a essa nova rodada de sanções. As lideranças russas acabaram dizendo que a Rússia já desenvolveu imunidade às sanções europeias, consequentemente, isso não trará maiores consequências, e a Ucrânia celebrou a decisão como essencial e oportuna, e as lideranças europeias dizendo que são as mais fortes pressões até agora, porque podemos aumentar contra Moscou. É isso, Tanguy, mais sanções, não vai resolver muita coisa, mas acaba sendo uma sinalização de continuidade de apoio dos europeus à Ucrânia no seu esforço de guerra, ainda mais dentro de um contexto onde o Donald Trump voltou a falar em enviar armas para a Ucrânia e tal. O Donald Trump agora parece que chegou à conclusão que Vladimir Putin não vai ser seduzido pelos seus belos olhos, pelo seu papo macio que Donald Trump oferece a ele, não vai ser suficiente para que nós tenhamos aí uma interrupção da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, Daniel, eu queria pegar esse episódio de hoje, queria juntar várias partes e fazer uma geleia mutante. Hoje a gente falou sobre migração,
A gente falou sobre migração para os Estados Unidos, aí tem muito latinos, mexicanos, punk que querem entrar nos Estados Unidos. Você tem imigração de uma forma geral, né? Você tem Ucrânia, você tem Rússia. Se juntar isso tudo, Daniel, será que a gente consegue fazer uma bela de uma geleia mutante? Com várias páginas, um Frankenstein geleia? Ah, consegue, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, eu quero repercutir o vídeo que foi divulgado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia na semana passada. Ele publicou esse vídeo no TikTok e nós temos ali um vídeo com o objetivo de recrutar voluntários latino-americanos para lutar na guerra contra a Rússia. O vídeo é protagonizado por uma funcionária ucraniana, já conhecida por participar de outras campanhas de comunicação oficial do governo. Essa funcionária ucraniana, ela aparece no vídeo usando um sombreiro mexicano, amarelo, e fala em espanhol com forte sotaque dizendo, abre aspas, é a primeira vez na minha vida que falo espanhol, fecha aspas. Tanguy, assim, nós estamos aqui na América Latina, eu achei esse vídeo ofensivo em muitas camadas, né? Cara, nem sombreiro eu uso, mas eu tô ofendido, sério mesmo. Exatamente. Eu não uso sombreiro e fiquei ofendido. Eu não falo espanhol como minha língua pátria e fiquei ofendido com o espanhol dela, ainda mais ela dizendo assim, é a primeira vez na vida que eu falo espanhol. Então por que você está falando comigo espanhol pela primeira vez? Para me levar pra guerra agora. Ah, porque você quer me levar pra guerra. Nunca mandou um cartão de Natal. Exatamente. Na hora que me manda uma mensagem na minha língua pra me chamar pra ir pra guerra. Exatamente. Você tá maluco, cara? Peraí. Porque todo latino-americano usa sombreiro. Ora, bola, já agora todo latino-americano usa sombreiro. que é isso, gente? Que falta de sensibilidade. O Ministério da Defesa ucraniano está precisando de uma consultoria latino-americana. Está precisando de uma consultoria de pessoas que entendam da nossa quebrada para eventualmente convidar esses voluntários a se juntar ao esforço de guerra. Mas achei pouco Vou deixar aqui um eficaz. recado para eventuais consultorias que queiram prestar essa assistência. Não façam. Pelo amor de Deus, vai ficar levando latino-americano para programa dos outros. Cheio de problema aqui já, Daniel. Vai ficar levando latino-americano para lá. Você tá maluco, cara. Deixa falando assim, Daniel. Daqui a pouco fica caricato mesmo e ninguém vai. Tá louco. Não, mas seria uma consultoria, pelo menos para os caras entenderem do que se trata a América Latina, né? Não precisava ser necessariamente para convidar ninguém a participar do conflito lá no leste europeu. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio. Quero deixar aqui o convite para a aula gratuitíssima que nós teremos amanhã, na terça-feira, 22 de julho, no YouTube do Petit Jornal. Se você está ouvindo a gente e não assina o canal do Petit Jornal no YouTube, eu desejo que você pise de meia na poça de água quando você for levantar de noite para pegar aquele copinho de água. Vai estar molhado no chão assim, você vai pisar de meia, aquela sensação horrorosa. Isso não vai acontecer com você se você assinar o canal do Petit Jornal no YouTube. Aproveita e ativa lá o sininho para você não perder a aula de amanhã, que a gente vai dar sobre desdolarização. Eu ia falar desglobalização, é a força do hábito, Daniel. Sobre desdolarização. O que é desdolarização? Né? Como é que funciona isso? Existe realmente opção? Dá para fazer desdolarização? Acessa lá, não perde. Amanhã, 22 de julho, às 19 horas. Vem com a gente. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso muito obrigado, o nosso abraço a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, não tem nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. Tem várias alternativas no descritivo desse episódio. Tem a chave Pix, uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tanguy, o Pix tem múltiplas funções. Veja você que coisa maravilhosa. E é a ajuda que reforça a resistência contra Donald Trump. Se você quiser ajudar o Petit Jornal resistindo a Donald Trump, faça o Pix. Trump fica irado com isso, hein? Trump fala muito sobre isso. E tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E se você quer conversar com o Petit Jornal sobre uma palestra na sua empresa para oferecer contextualização internacional e como isso impacta os seus negócios, nós oferecemos soluções customizadas. Também, se você quiser conversar sobre parcerias, tem o e-mail do Petit Jornal no descritivo desse episódio. É isso, Daniel Souza. Mais tarde, ainda hoje, estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu!
Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.